Cláudia Honora, a gente tem a impressão que a discriminação racial é uma coisa do passado. Infelizmente, né? Mas a gente vê que é só uma impressão. Tô certa ou tô errada? Você tá certa, Bruna. Infelizmente, o seu raciocínio ele é coeso, porque por conta dessa sensação de que o racismo é uma questão que ficou lá no passado, que a sociedade fica muito confortável em permanecer reproduzindo esse racismo. Mas não tem como o racismo ter ficado no passado, porque nós estamos falando de 388 anos de escravização. Nós estamos falando de um país que constituiu a sua economia em cima de mão de obra escrava. Então, não é com 136 anos de abolição da escravização que nós vamos extirpar esse período, né, tão doloroso, tão ruim da nossa sociedade. O racismo ele se mantém. Ele se mantém e ele é diverso. E as pessoas costumam estar nessa condição de que o racismo está no passado, porque elas acreditam que o racismo é só aquele pejorativo, aquele onde que eu sempre falo sobre o exemplo do Vinícius Júnior, né? Assim como o grafite, outros jogadores. O futebol, querendo sim, querendo não, é uma televisão onde a gente se identifica, onde todo mundo tem aquele anseio de um dia ser jogador, então chama atenção. Então, quando acontece casos como o do Vinícius Júnior, aí as pessoas, nossa, verdade, tem o racismo. Mas ele fica assim, foi um fato isolado. Vinícius Júnior, o racismo ali na sua esfera pejorativa. Mas o que nos preocupa e o que a gente precisa se atentar é para o racismo na sua forma estrutural, é o racismo na sua forma institucional, o racismo recreativo, o racismo ambiental. Esses estão entre nós de forma imperceptível, que a gente não se incomoda ao chegar dentro de um banco, por exemplo, e ver que o seu gerente, e ver que o seu supervisor, o CEO daquele banco, são homens e mulheres brancas, na sua grande maioria homens. E ver que aquela pessoa que está ali na limpeza é uma mulher negra. Quase sempre. Na grande maioria. Então, mas isso daí é racismo? Sim. É o racismo institucional, é a permanência, é aquela coisa que se mantém dentro da nossa estrutura. A gente normalizar aquela mulher ali, inclusive. Porque se ela estiver sentada atrás de uma mesa, você chega nela e fala, eu quero falar com a gerente. Você nunca vai imaginar que ela é a gerente. Então o racismo, muito ao contrário do que imagina, eu costumo até usar um exemplo muito clássico, que é os carros, né? Os carros, eles mudam de ano, eles mudam de modelo, eles mudam a cor, a robustez, a velocidade, mas eles continuam sendo carro. E o racismo também. Ele vai se moldando à medida em que a sociedade vai avançando, mas ele continua ali. E ele continua dessa forma, vamos dizer que meio que ele passa despercebido, né? Meio que transparente, vamos dizer assim. Mas ele não é, ele está ali. E ao contrário do que muitos imaginam, que falam, são fatos isolados, todo dia. Se você começar a acompanhar essas páginas, né, que trata da questão da negritude, da questão da igualdade racial e etc., você vai ver todo dia isso acontecendo. Pessoas sendo cerceadas por questões raciais. Né? Tem o seu direito de ir e vir cerceado. Teve aquele caso bem emblemático que foi o motoboy que foi entregar no Rio de Janeiro uma encomenda no prédio, por ele não subir no prédio, a moradora chicoteou ele com uma chave, sim, e etc. Então você percebe essa sensação de que você está aqui para me servir, você tem que me servir. Então ele acontece, infelizmente, de várias maneiras, de várias formas.